Oi, obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Você vai ver aqui como lembramos do Dia dos Nascituros, que é celebrado todo dia 8 de outubro. Isso mesmo, uma data fixa municipal. Cada município institui a data que melhor lhe convém. Na verdade, trata-se de um dia inteiro voltado à lembrança de todos aqueles que ainda não nasceram, mas que ainda vivem uma vida intrauterina. Na nossa cidade de Londrina, o Dia do Nascituro foi instituído pela Lei 12.519, de junho de 2017. Mas, de um modo geral, cada município institui o seu dia, através de decreto-lei, quando promoverá ações educativas com o objetivo de orientar e conscientizar a sociedade por meio de sessões solenes na Câmara Municipal, palestras em escolas, seminários e demais atividades alusivas à data. Os temas propostos para promover o evento são quase sempre os mesmos. Nós vamos falar então vai se falar sobre a maternidade e a paternidade responsável, a importância do pré-natal, o aleitamento materno, da sexualidade orientada para a formação da família, dos direitos sociais e outros correlatos. Também a conscientização sobre a atuação de agentes políticos contra a dignidade do nascituro, os efeitos positivos da abstinência sexual para a prevenção de gravidez não planejada e também os direitos dos pais sobre o natimorto, como o direito ao sepultamento ou a entrega do feto para estudo anatomopatológico ou citogenético. Aqui na Capela Mãe da Divina Providência, seguimos a orientação da CNBB através da sua pastoral familiar, que celebra o Dia do Nascituro um dia após o final da Semana Nacional da Vida, que vocês já devem ter acompanhado através de outros vídeos e missas solenes. Pois é, em tempos de pandemia a gente faz o que dá, não é mesmo? Eu sou o Renato. E eu sou a Laura. E nós atuamos na pastoral familiar de nossa capela e tivemos o prazer de sermos escolhidos para levar até você algumas informações sobre esse tema tão bonito e sublime que cerca a pessoa do nascituro. Então, foram passadas algumas perguntas sobre o assunto e fizemos uma compilação de todas para sintetizar a abordagem. A sua pergunta pode estar inserida no contexto de outra, de modo que, se você não se sentir atendido em sua resposta, envie-nos uma mensagem pelo WhatsApp, Facebook ou e-mail da capela e nós retornaremos com os nossos comentários. Laura, qual foi a primeira pergunta? Eu queria saber por que há tanta confusão sobre o nascituro, se o nascituro é pessoa, é célula, é nada ainda. Por que essa confusão? Olha, de fato, há duas teorias que circulam no contexto da abordagem do nascituro. Tem a teoria natalista, em que o feto não tem personalidade, pois ainda não é pessoa sob o ponto de vista jurídico. Tem a teoria concepcionista, que indica que o feto possui personalidade natural, pois apesar de não ter personalidade jurídica, a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Essa visão legalista coloca o assunto numa perspectiva um tanto fria, impessoal, não afetiva, mas ainda assim, na nossa opinião, a teoria concepcionista ganhará força, como é tratado na segunda parte do artigo 2º do Código Civil. Na realidade, o nascituro tem uma expectativa de direito. O nascituro é titular de direitos personalíssimos: a vida, honra, imagem, tem direito à filiação, direito a ser contemplado por doação ou por testamento, sem prejuízo de recolhimento de imposto de transmissão, sendo nomeado um curador para a defesa de seus interesses, e etc. Justifica-se esta posição porque somente uma pessoa pode ser titular de direitos, e o artigo 2º do Código Civil afirma que o nascituro tem direitos. Logo, tendo direitos, ele poderia ser considerado como tendo personalidade. Será que te respondemos? Se não, escreve para nós, hein? Qual é a próxima, Laura? Ainda sobre a questão legal, sobre o nascituro, perguntam
se a proteção do nascituro não está contida no Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, não diretamente. O que diz o Estatuto? No artigo 8º do ECA, está determinado que a gestante tem condições de obter judicialmente os alimentos para a garantia do bom desenvolvimento do feto, os alimentos gravídicos. Adequada assistência pré-natal, tem direito a consultas médicas, remédios, etc. Então, desta forma, nos parece que a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente ampara a mãe gestante. Se for o caso de alguma das pessoas que nos enviaram a pergunta, podem ficar atentos, hein? Você tem direito assegurados por lei para amparar seu filho durante a sua gestação. A Secretaria Municipal de Assistência Social está apta a lhe ajudar. Diga-se de passagem, a nossa Secretaria de Assistência Social é muito boa já há muitos anos. Londrina tem tradição de ter ótimos resultados há muitas décadas. Nós acompanhamos o seu trabalho já por 19 anos através do Instituto Benemerente, em que atuamos na direção. A próxima pergunta nos remete à perspectiva da Igreja acerca do nascituro. Por que o debate sobre o nascituro acaba em críticas à Igreja? A Igreja está sozinha no debate sobre a proteção do nascituro? Excelente essa pergunta. O Papa Francisco tem se manifestado pessoalmente sobre isso nessas palavras. Vale a pena acolher cada vida, porque cada pessoa humana vale o sangue do próprio Cristo. Também disse, o aborto não é um mal menor, é um crime. É o que a máfia faz. É um crime, um mal absoluto, diz o Papa. Também o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, no item 2270, que a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência devem ser reconhecidos a todo ser humano o direito da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todos o ser inocente à vida. Ainda segundo o Catecismo, um pouquinho mais à frente, ensina que a colaboração formal num aborto constitui falta grave. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. A Igreja não pretende, desse modo, restringir o campo da misericórdia, simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. Concluindo a sua resposta, não, a Igreja não está sozinha na defesa dos direitos do nascituro. Ao contrário, a maioria da sociedade crê, defende e respeita a vida desde a sua concepção. Se não fosse assim, a enorme e expressiva maioria das nações não teria legislação que assegure a vida desde a concepção. O aborto é ilegal em quase todo o planeta. Há exceções? Sim, aqui também. Nesse sentido, também perguntam quando o aborto é ilegal no Brasil. O aborto não é legal no Brasil. Apenas em 3 casos o aborto não é criminalizado, ou seja, não é passível de crime ou imputação de pena. No Brasil, o aborto provocado é crime, com penas previstas de 1 a 3 anos de detenção para a gestante e de 1 a 4 anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize em outra pessoa o procedimento de retirada do feto. Em 3 situações específicas no Brasil, o aborto provocado não é punível pela lei. Essas 3 situações são: primeiro, para salvar a vida da mulher; segundo, quando a gestação é resultante de estupro; e terceiro, se o feto for anencefálico. Nesses casos, o governo brasileiro fornece gratuitamente o procedimento do aborto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa permissão para abortar não significa uma exceção ao ato criminoso, mas sim uma escusa absolutória, ou seja, há culpa, mas por razão de utilidade pública, ela não está sujeita à pena prevista em lei.
Outra pergunta é sobre o envolvimento do médico nesta questão do aborto. Diz assim: pode o médico se recusar a fazer um aborto? Se ele for funcionário de hospital público, ele pode ser obrigado a realizar tal procedimento? Eu acho que essa pergunta é sobre a justificativa de objeção de consciência. Sim, o médico pode se recusar a cumprir determinado preceito legal, alegando o imperativo proibitivo de sua consciência, contrariando dessa forma a decisão do paciente. A prerrogativa é resultante de preceitos morais, éticos, religiosos e até mesmo pessoais que venham a constranger a consciência do médico, e não se exige a obrigatoriedade do profissional declinar a causa determinante de sua recusa. Isto está previsto no Código de Ética Médica, revisto em 2018 e em vigor a partir de abril de 2019, portanto, bastante recente. Creio que não seja necessário aqui entrar em todos os detalhes legais ou jurídicos, mas fica a sugestão de pesquisa para os que estão interessados. Tem mais uma pergunta, desta vez na direção da preservação da vida. Diz assim: ouvi falar que a mãe que não quer ficar com seu filho pode doá-lo a alguém ou entregar para adoção. Isso é verdade? Sim e não. Nós explicaremos. Não é verdade no que diz respeito a doar ou entregar a alguém para doação. Por sinal, isso é crime, viu? É verdade se esse processo passar pelo fórum, ou seja, envolvendo a justiça para assegurar que isso garantirá a segurança do bebê. Entregar um bebê à justiça através do fórum para adoção é um direito garantido por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a assistência psicológica necessária para o processo de decisão da mãe. O entregar é diferente de abandonar. É um ato de responsabilidade e cuidado com a criança. A entrega do bebê para a justiça comum, para a justiça do fórum, através do fórum, não é crime. Para que se possa fazer uma entrega legal, deve-se procurar um psicólogo ou um assistente social do núcleo de apoio especializado, lá no fórum. A mãe poderá decidir com mais segurança sobre a entrega do bebê para adoção e, durante o acompanhamento, terá a liberdade de mudar de ideia caso desista da entrega. O Núcleo de Apoio Especializado, o NAI, disponibiliza informações seguras, adequadas e legais para uma tomada de decisão consciente e não precipitada. Também possibilita espaços de acolhimento e escuta. Oferece atendimento digno e respeitoso para quem deseja proteger seu bebê, seja ficando com ele ou entregando de uma forma segura. Sem passar pelo fórum, não se pode prometer ou entregar um bebê a terceiros mediante pagamento ou recompensa, porque isso é crime. Também comete crime quem registra um bebê de outra pessoa como se fosse seu filho. Além disso, é crime abandonar o bebê em locais públicos, como parques, igreja, loja, banheiro ou na porta da casa de alguém. Tem mais uma pergunta? Tem outra pergunta que vai no mesmo sentido desta anterior. Quem pode adotar uma criança? Precisa ser rico? Ser casado? Olha, podem adotar crianças, pessoas que são maiores de 18 anos, habilitadas na primeira vara da infância e da juventude, independentemente do seu estado civil. Estas pessoas procuram a vara da infância e da juventude, lá no fórum também, para iniciar o processo de habilitação. Após a inscrição, os pretendentes são avaliados pela equipe multidisciplinar, constituída de psicólogos, assistentes sociais, lá no NAI, no Núcleo de Apoio Especializado, e participam do curso preparatório. São habilitadas para adoção as pessoas que têm condições de exercer uma maternidade e paternidade responsável. Estas são inscritas no Cadastro Nacional de Adoção e aguardam o recebimento de uma ou mais crianças. Assim, não precisam ser ricas ou casadas, mas adequadas a vivenciarem uma paternidade ou maternidade responsável. Temos aqui uma outra pergunta e vai na direção da proteção da criança e diz assim: qual é a alternativa prática para proteger as crianças que se encontram sob risco
ou vulneráveis à violência? São muitas as alternativas. Na verdade, existem muitas associações sérias em Londrina que cuidam de oferecer serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes. Suas rotinas diárias são acompanhadas por pessoas qualificadas e interessadas em seu bem-estar, promovendo formação de caráter, valores civis e também diversão, através de prática de esportes, artes e muitas outras coisas. Nós, eu e a Laura, atuamos na direção de uma instituição no bairro União da Vitória 4 já há 19 anos e atendemos cerca de 350 crianças e adolescentes diariamente, embora este serviço esteja atualmente interrompido por força da pandemia. Não sei se podemos afirmar categoricamente se exercemos uma definitiva transformação positiva em suas vidas, mas podemos assegurar que nenhuma de nossas crianças ou adolescentes tiveram envolvimento com qualquer tipo de crime ou ocorrência policial nesses últimos 20 anos de existência do Instituto. Então, uma última pergunta. Ouvimos falar que existe o projeto Família Acolhedora em Cascavel e Maringá e em outras cidades do Paraná. Está funcionando? Temos também algo semelhante em Londrina? Sim, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Londrina é um serviço público governamental. É executado por equipe técnica específica da Diretoria de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse serviço consiste em cadastrar, avaliar, selecionar, capacitar e acompanhar famílias londrinenses para receber em suas casas, por um período determinado, crianças e adolescentes ou grupos de irmãos em situação de desproteção que, por ordem judicial, precisam ser afastados da sua família de origem, dando-lhes acolhida e a possibilidade de convivência familiar e comunitária. Esse acolhimento tem duração de um período de até 2 anos. A família acolhedora deverá responsabilizar-se pelas atividades rotineiras dos acolhidos, como levá-los na escola, atendimento em saúde, preferencialmente na rede pública, preservar o vínculo e a convivência entre irmãos e comunicar à equipe do serviço todas as situações de enfrentamento de dificuldades que se observam durante o acolhimento. A Prefeitura de Londrina auxilia, inclusive, com uma verba de um salário mínimo por criança acolhida, se necessário, garante a matrícula na escola municipal mais próxima da nova residência, prioriza o atendimento médico e o acesso à consulta nos postos de saúde, enfim, estabelece com a família acolhedora uma verdadeira parceria na proteção das crianças e adolescentes. Para se cadastrar como família acolhedora, deverão ser preenchidos alguns requisitos. A pessoa tem que ser maior de 21 anos, sem nenhuma restrição quanto ao sexo ou estado civil, tem que não ter nenhum interesse em adoção, toda a família, os membros da família precisam concordar com esse processo de acolhimento, deve residir em Londrina pelo menos 1 ano, não apresentar pendências com a justiça ou com o conselho tutelar, não ter passado por situações de luto ou perda recente. O acolhimento não é adoção. As famílias acolhedoras não poderão, sob hipótese alguma, adotar as crianças ou adolescentes acolhidos por elas. Agora nós queremos encerrar esta nossa participação agradecendo a sua audiência e paciência com um convite muito especial. Venham participar da Pastoral Familiar da Capela Mãe da Divina Providência e façam parte desta missão de anunciar o Evangelho da Família. O WhatsApp para encaminhar réplicas às respostas não atendidas é o 43 99 992 1434 ou aqui mesmo no site em que você está assistindo. Que a Sagrada Família de Nazaré abençoe abundantemente você e a sua família.